PPA Podcast. Hoje eu tenho uma alegria imensa. Eu vou receber a doutora Heloísa Godinho, que além de tudo é a minha querida amiga, uma das referências do direito administrativo brasileiro e que tem uma longa história com o IBDA. Seja bem-vinda, doutora Heloísa. Obrigada Raquel, uma alegria tão grande estar com uma amiga e estar nesse momento histórico, eu acho, do IBDA, gravando podcast, que é muito legal. Nós queremos hoje compreender um pouco da sua história. E a sua carreira, ela reúne uma experiência do ponto de vista acadêmico, o exercício da advocacia, o exercício de cargos públicos de alta relevância, e isso, por óbvio, trouxe um número significativo de desafios que você teve de enfrentar no seu cotidiano. Como que isso moldou sua visão do direito administrativo? Quais foram esses principais desafios? Bacana, eu acho legal primeiro me apresentar, né, Raquel? Eu sei que já deve ter uma apresentação, mas eu sou Heloísa Helena, atualmente sou conselheira substituta no Tribunal de Contas e passei por vários cargos públicos, realmente por todos os poderes praticamente. Eu sou uma pessoa que nasci inquieta e isso foi para minha vida profissional. Então eu estudei Direito e fiz estágio na Procuradoria da República, local onde eu aprendi a importância da legalidade, da conformidade, a importância de termos segurança jurídica, estabilidade, confiabilidade nos atos públicos. Então o Ministério Público Federal me ajudou bastante. Depois fiz concurso para o Poder Judiciário e no Judiciário eu aprendi como é difícil decidir, né? Como é difícil ter vidas, situações nas suas mãos e você ter que realmente o seu direito com base naquele caso que está sendo exposto para você. Depois eu fui advogar, como você disse, a advocacia, né, gente? A advocacia é um mundo à parte. Você aprende a argumentar a seu favor e demonstrar a sua ideia e como isso é importante. E por fim, fui para a Assembleia Legislativa, ser procuradora por concurso. Lá a vida corre mesmo nas veias. O parlamento, o poder legislativo, você vê as políticas públicas sendo construídas e as pessoas indo ao parlamento para pedir coisas. É realmente a casa do povo. E lá eu tive contato com o controle externo, fiz concurso para o Tribunal de Contas e me encontrei no controle externo, que eu posso dizer que reúne todos os lugares por onde eu passei e tudo que eu vi. E aí com isso eu consegui formar realmente uma racionalidade sobre o direito administrativo, combinando um pouco da teoria com a prática, que é a minha pegada realmente, e combinando também a interdisciplinariedade, porque aí eu vi muito de gestão, eu vi muito de processo, aprendi a mexer com processo, acho que isso formou o pensamento jurídico que eu tenho hoje. Essa concepção múltipla, essa visão multidimensional, ela é hoje, eu acho que é absolutamente essencial em relação ao controle externo, porque a gente fala o tempo inteiro de eficiência dos gastos públicos, modernização da gestão, e eu gostaria de aproveitar essa visão para perguntar quais são os principais obstáculos para a gente conseguir uma administração pública eficiente no Brasil hoje? Olha, eu vou até citar um obstáculo engraçado, tá? O primeiro que vem à minha mente é o princípio do sempre foi assim. Que é um princípio que eu acho que por todos os lugares que eu passei eu vi, em muitos lugares continuo vendo. As pessoas não que elas terem um apego, talvez até ontem eu comentei no evento que eu estava, um fetiche em relação a determinados dogmas e que a administração, a sociedade, o mundo mudou muito e é preciso se adaptar. Eu tenho até um artigo com o conselheiro Fabrício Mota, que é um professor também muito conhecido, né, foi presidente do IBDA. Nós falamos que as instituições e as pessoas precisam ter essa característica da adaptabilidade e que receber o novo, mas de uma maneira calma, tranquila, estudada. E a gente não vê isso na administração. Estamos vendo hoje, por exemplo, a inovação, a inteligência artificial. Todo mundo quer mexer com isso, mas as instituições não têm maturidade simplesmente para começar a mexer com isso de um dia para o outro. Então eu acho que o maior desafio da administração pública são as agendas concomitantes, alguma coisa muito atrasada e alguma coisa muito adiantada convivendo juntas.
E o que eu acho que colocaria todas as coisas nos seus devidos lugares e tornaria tudo melhor, seria realmente aplicar a governança como ela deveria ser. Rapidamente aqui colocando, né, a governança como um arranjo no qual nós temos capacidades institucionais, capacidades de performance e capacidades relacionais, quer dizer, de se comunicar, tanto interna quanto externamente, sendo vistas de forma séria e com pessoas comprometidas, desde a alta administração até o colaborador mais simples. Eu acho que a governança é um arranjo que conseguiria fazer com que todos esses nossos dilemas e desafios fossem colocados nos seus devidos lugares e que a gente avançasse de forma coletiva e conjunta para essa administração mais eficiente. Então hoje eu estudo muito governança. Você tocou num ponto que eu considero relevantíssimo. Analisando o histórico do controle externo, a gente percebe que durante muito tempo os tribunais de contas eram vinculados à ideia de uma fiscalização estritamente contábil, financeira. E hoje em dia, o que se busca com a atuação dos tribunais de contas? Governança, efetividade de política pública, indução de boas práticas administrativas. Nessa perspectiva nova, como é que a gente faz para uma atuação ampliada dos tribunais de contas observar os limites constitucionais de competência? É uma pergunta interessante, né? Eu venho estudando aí de 2015 para cá e tenho escrito alguns artigos com o próprio professor Fabrício Mota a respeito dessa atuação diferente dos tribunais, novas funções dos tribunais e como essa atuação mais ampla ela tem revertido a favor das políticas públicas, da centralidade das políticas públicas. Mas eu concordo com você que tem que ter uma certa autocontenção, né? Eu não vejo que esse é o momento da autocontenção, porque nós precisamos ainda avançar nessa nova forma de atuar. Sem abandonar, né, pessoal? Não tem abandono nenhum à conformidade, à legalidade, à análise de contas, porque isso faz parte da própria natureza do controle externo da administração, analisar contas também, né? Mas só ficar nas contas, olhar o orçamento como uma peça meramente contábil e financeira, não traz a eficiência que a gente exige da administração pública. Então, a Constituição trouxe a auditoria operacional, a análise operacional como algo relevante para os tribunais. Eu vejo que hoje nós estamos atingindo aquele patamar de começar uma colheita de sementes. Então, passamos a ter outras funções articuladoras, indutoras, educativas, né? Tribunal hoje, os tribunais eles educam tanto o jurisdicionado, que é o gestor, os servidores, mas também o controle social. Então, a gente está numa fase ainda de expansão disso. Claro, em algum momento, em alguma medida, eu concordo com as críticas, precisamos ter uma autocontenção. O tribunal não legisla, o tribunal não administra, não é? E por conta disso, temos que realmente ter um limite da atuação. Mas acho que ainda estamos discutindo isso, sabe, Raquel? Consensualidade, articulação entre poderes, agendas de consenso que são construídas nos tribunais de contas hoje e que se a gente podar isso agora, talvez a gente não chegue no bom termo. Então eu entendo que é útil o debate, importante também, mas eu acho que nós ainda estamos ganhando corpo e aprendendo a fazer isso. E vejo como muito positivo para o direito administrativo, para a administração, para as políticas públicas, que os tribunais tenham esse olhar voltado à consecução daquilo que a administração existe para fazer. O bem comum do cidadão que a gente aprende na faculdade. E que isso tem que ser revertido em ações, obras, serviços, não é? Então eu acho que é um momento muito rico dos tribunais, mas vejo que sim, em algum momento os limites têm que ser estabelecidos e a autocontenção prevalecer em alguns casos. Eu acho que entre os diversos órgãos autônomos, os diversos poderes,
É muito claro que a gente tem muitos desafios, mas a própria Federação Brasileira traz desafios. Se a gente pensar que a Constituição de 88 descentralizou competências para os municípios e manteve a arrecadação, em sua maioria, nas mãos da União Federal, e isso deixa o município ali de Pires na mão, a dinâmica federativa brasileira, ela impõe desafios muito significativos na gestão de recursos e também em relação à fiscalização. Quais são os caminhos, na sua visão, que podem ser tomados para a gente fazer isso algo mais equilibrado? Para a gente conseguir uma visão mais cooperativa nessa relação entre União, Estados e municípios? Sua pergunta é muito interessante porque a minha origem acadêmica é o direito tributário, né, Raquel? Eu fui professora de tributário financeiro por mais de 20 anos. Nas universidades, na escola da magistratura, então a gente está acostumado a estudar federalismo, algo que a gente não estuda tanto no direito administrativo, estuda também, mas é um tema muito de direito constitucional, financeiro e tributário. E vejo, Raquel, que esse desequilíbrio ele não tem data para acabar, infelizmente, não é? Eu acho que, eu sou muito municipalista, eu acho que a Constituição, ela trouxe uma realidade para dentro dela, que é o cidadão vive no município e por isso distribuiu os serviços para os municípios, né, com uma certa fonte de financiamento da União que é insuficiente e que o município não consegue sozinho obter todas essas fontes de financiamento que ele precisaria para fazer face a essas missões constitucionais. E aí, eu não gosto de chamar município de ente subnacional, detesto. Eu estou dizendo aqui, né, até um pouco polêmico, mas eu não gosto de jeito nenhum e acho que o município precisaria ter um pouco mais de fonte de financiamento e autonomia. E o que nós vamos ver na reforma tributária é o contrário. O município passar a dividir a administração de tributos com os estados, a União também tendo uma centralidade de poder em relação a alguns tributos, e os municípios então vão passar por um problema, na minha visão, tá? Nos próximos anos, de maior dificuldade ainda. O que eu vejo que seria possível fazer é todo mundo, no esforço coletivo, pensar sobre isso, e a gente vê muito pouco. A gente vê uma frente de prefeitos discutindo no parlamento, mas a gente vê a doutrina também tentando trazer alguma coisa, mas não vê todos juntos discutindo a questão do federalismo de forma séria, para que a gente possa então achar uma solução de equilíbrio que seja satisfatória para a administração e para os cidadãos. Você fala do federalismo e você usa recursos interpretativos que eu acho que podem nos ajudar em um outro ponto que neste momento é absolutamente relevante, que é o da democracia. Os tribunais de contas, eles são pilar essencial da democracia. E o que eles podem fazer no atual cenário para fortalecer transparência? Os tribunais são grandes indutores da transparência, talvez juntamente com o controle interno da administração. Eles são os grandes atores hoje de indução de transparência no Brasil. Já ao longo dos anos, os tribunais vêm exigindo, e eu acho que isso vem acontecendo, não obstante a edição de uma lei, né, para poder incrementar também essa atividade, mas antes mesmo da existência da exigência legal, os tribunais já, com base na lei de responsabilidade fiscal, passaram a exigir a transparência. Mas eu vou resgatar aqui rapidamente a questão da democracia, sabe, Raquel? O que eu acho muito importante, e acho que a gente vem sofrendo ataques, não nesse sentido que as pessoas vêm dizendo por aí, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, não vou entrar nessa seara, mas ataques no sentido da gente perder, vou usar uma expressão que o Chico Bosco usou lá no evento do IDAG, lá em Goiás, perder o solo comum. Nós temos um debate hoje muito dividido, não estou dizendo político, mas mesmo dogmático, mesmo de pensamento, né, a respeito do direito administrativo, da gestão, e a gente perdeu um pouco de solo comum. Os tribunais, como eles têm essa função articuladora, nós estamos hoje sendo muito bem sucedidos em sentar as pessoas, os atores das políticas transversais, os atores públicos e privados numa mesa e debater isso e tentar resgatar um solo comum, mas em cada caso, não de forma geral. Isso eu acho que cabe ao IBDA,
cabe aos institutos, nós, professores, pensadores do direito, nós juntos fazemos grandes eventos, né, Raquel? Fazemos grandes encontros, juntos pensarmos em resgatar de volta aquilo que nos une, os interesses que nos unem. Então, uma administração eficiente, uma administração efetiva para o cidadão, confiável, né, e que seja segura, perene. Então, todos nós perdemos isso, na minha visão, um pouco. Precisamos resgatar. E os tribunais de contas conseguem, como eu disse, unir controle social, iniciativa privada e administração pública e senta para conversar. Talvez seja um papel hoje que eu acho mais relevante, que é unir essas pessoas com esse poder que o tribunal tem de enxergar a administração de forma sistêmica, enxerga tudo que está acontecendo, consegue identificar quais são as pessoas que precisam sentar. Então eu vejo assim muito interesse nisso, mais do que ser transparente, ser democrático. Acho que isso é muito relevante mesmo. Eu acho que essa construção de um solo comum, como você bem colocou, inspirada no Chico Bosco, é algo que a gente busca no IBDA. Conta um pouco pra gente da sua história no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Olha, eu sempre fui uma admiradora, uma seguidora do IBDA, né? Os eventos do IBDA, eu nem lembro o primeiro. Nem é bom falar sobre isso. O IBDA tem 50, então, bom. E quando fui convidado para a diretoria do IBDA pela Cristiane Fortini, professora Cristiane Fortini, eu fiquei extremamente alegre em poder também trabalhar em prol do Instituto. Minha história do IBDA então começa eu sempre frequentando os eventos e depois agora na diretoria. E é um ambiente rico de debate, de pluralidade. A professora Cristiane Fortini, nessa gestão, ela trouxe a inclusão assim, de forma muito forte das mulheres. Isso me deixou muito feliz também. Nós temos grandes administrativistas, uma aqui do meu lado, né, gente? Então, trouxe as mulheres, incluiu realmente muita gente, a juventude para dentro do IBDA, que eu acho muito importante. E aí eu tento fazer o que está ao meu alcance. Ajudo na edição de obras, que a gente faz as jornadas, e a gente tem os livros das jornadas, colaboro aí na organização dos eventos. Eu tento fazer um pouco da minha parte, mas eu mais ganhei do que doei, porque a convivência com todos vocês é uma convivência muito rica. Eu aconselho os estudantes, os profissionais a conviverem mais com os professores. A gente fica tão disponível, né? Então, e feliz, né? E é uma troca que nos enriquece. Sim, também. Então eu aconselho porque a gente nunca sai da maneira que a gente chegou. A gente sempre sai melhor. Eu quero ouvir de você o seu conselho, a sua dica, o seu pitaco, que você queira deixar como um legado marcado dentro desse espaço do IBDA. Ai, nossa, é difícil porque dentro da minha visão humilde, da minha presença, não me vejo como alguém que possa deixar um legado, mas eu gostaria de deixar um legado de inovação, porque eu adoro o aplicativo, né, que eu cuido bastante dele junto com a Cristiana. Eu gostaria de deixar um legado de que é possível, mesmo tendo um senso prático como eu tenho, estudar e escrever, porque eu acho que a solução para todos nós é o estudo, Raquel. Os gestores têm que estudar, os juízes têm que estudar, os advogados públicos têm que estudar. Todos nós temos que estar sempre nos renovando. Então eu gostaria que todos entendessem que eu sou uma pessoa que eu não sou tão... mas eu não sou tão ilustre, tão brilhante quanto esses professores que eu convivo, mas que é importante estudar, e eu dou esse exemplo de estudo constante. Então, acho que inovar, estudar, e que o conhecimento realmente transforma as pessoas. Esse é o legado que eu gostaria de deixar, a mensagem que eu gostaria de deixar. Estudem, debatam, escrevam. É com isso que a gente cresce, né, na administração, como pessoa e como país. Fica muito claro que a doutora Heloísa Helena, ela é a prova de que os grandes mestres são simples. Eu deixaria de legado
que vocês estudem, que vocês inovem e que aprendam que a simplicidade está na alma de quem é. Obrigada, Heloísa, uma honra contar com sua presença. A honra é minha, Raquel, que bom. Não percam o próximo episódio do podcast IBDA Podcast. Estamos esperando vocês. Grande abraço e até a próxima. Abraço.